Com o fim do ciclo do ouro, a queda no preço do açúcar e a desintegração do sistema produtivo brasileiro e português, a crise estava totalmente disseminada na colônia. Isso, somado com o fato que a população livre havia passado de 70 mil para 2 milhões de pessoas, fez com que chegássemos em um dos pontos mais empobrecidos da nossa história, relativamente falando. Porém, uma série de fatores externos deu um gás na nossa economia, começando pelas revoluções de independência na América, o que vai diminuir a concorrência em produtos tropicais e aumentar os seus preços no mercado internacional. A vinda da família real portuguesa ao Brasil, dado a invasão francesa liderada por Napoleão, o que trouxe investimentos, a abertura dos portos e o fim da lei que proibia a produção industrial no Brasil. E por fim, o próprio boom industrial europeu, que demandava cada vez mais insumos. Apesar desses eventos terem trago um grande desenvolvimento político nacional, eles também prolongaram o período de dificuldades econômicas enfrentadas com o fim do ciclo do ouro e do açúcar. Isso é facilmente demonstrado pelo processo de independência brasileira, que é um grande salto político para uma nação colonizada, mas que, por outro lado, manteve a estrutura econômica, preservando o Tratado de Methuen e o imperialismo britânico sobre nós, além da dominância dos latifundiários sobre as instituições políticas e econômicas nacionais. Esse cenário só vai sofrer mudanças na Era Vargas, mais de 100 anos depois, e mesmo assim mantém sua influência até os dias de hoje. Apesar disso, isso não foi feito a troco de nada. A garantia desses tratados proporcionou uma mudança pacífica e, mais importante que isso, a manutenção da unidade nacional. Haja visto que na América Espanhola, mesmo os processos de independência terem vindo a partir da união das províncias ao entorno de uma personalidade única, que era Simão Bolívar, isso não evitou que as nações se separassem no final. Esse processo também aconteceria no Brasil, no caso de uma independência por meios militares, já que nenhuma região possuía superioridade suficiente para impor isso perante as outras. Com a manutenção desse tratado, manteve-se a dependência inglesa, principalmente pelo fato de que o tratado era um acordo de livre comércio unilateral, ou seja, os produtos ingleses chegavam ao mercado brasileiro sem nenhum imposto, enquanto os produtos brasileiros ainda tinham que pagar uma taxa extra para entrar na Inglaterra. Tudo isso criou uma crise econômica e dificultou o processo de industrialização do Brasil, já que era praticamente impossível competir com os produtos ingleses. Outro grande efeito dessa influência foram as inúmeras tentativas do governo britânico de acabar com a escravidão no Brasil, não por questões éticas, mas sim para aumentar o mercado consumidor dos produtos ingleses no Brasil e para encarecer a produção do açúcar nacional, aumentando assim o seu custo de produção e, portanto, diminuindo a competição com o açúcar antilhano, que era a colônia inglesa. Por causa desses acordos que só acabariam em 1844, o governo brasileiro se via impossibilitado de aumentar os impostos sobre importações, que é uma das maiores fontes de renda em um estado cuja economia é agroexportadora. Por isso, as exportações passaram a ser alvo de taxação, já que havia uma grande dificuldade em criar um aparelhamento fiscal interno no país. Isso, em uma economia voltada a exportações primárias e controlada por latifundiários, significa comprar briga com a classe dominante nacional. Outra forma que o governo arrumou de se financiar era imprimir dinheiro. Para ser mais exato, mais ou menos metade dos custos públicos eram financiados assim. Agora, junte isso com crise econômica e queda nos preços das commodities. É exatamente isso que vai gerar aquele período de inúmeras revoltas no Brasil, entre elas a cabanagem, a farroupilha, etc. Os efeitos da impressão do dinheiro e da balança comercial desfavorável vão criar uma gigante desvalorização da moeda, o que vai destruir o poder de compra da população e principalmente o poder de importação. Para se ter uma ideia, a diminuição do poder de compra foi equivalente a se colocar um imposto sobre importação de 50% dos produtos, porém sem a parte de incentivar a indústria nacional. Inclusive, essa dinâmica entre a balança comercial brasileira e a flutuação cambial, ou seja, o valor internacional da nossa moeda, será muito recorrente ao longo da história. Uma ação benéfica que poderia ter sido feita no Brasil,
caso nós tivéssemos uma verdadeira soberania econômica, que era impossibilitada pelo Tratado de Methuen e a influência britânica no nosso país, seria uma política protecionista, assim como foi feito nos Estados Unidos. Sim, o símbolo do capitalismo e do livre mercado construiu toda a sua base econômica baseado em protecionismo e intervenção estatal. Isso impulsionaria a produção interna de manufaturas e o processamento dos produtos primários aqui produzidos, o que, por sua vez, diminuiria a dependência da nossa economia perante o mercado internacional e criaria núcleos de geração de renda internos e autossuficientes. Porém, apesar dessa medida ser efetiva, não era o suficiente. Grande parte dessa disparidade entre o desenvolvimento dos Estados Unidos e do Brasil se deve aos seus principais pensadores econômicos nos respectivos períodos pós-independência. Enquanto Alexander Hamilton, nos Estados Unidos, acreditava no incentivo estatal diretamente no desenvolvimento industrial, aqui no Brasil, Visconde de Cairu acreditava na mão invisível do livre mercado, sendo sua principal frase: deixar fazer, deixar ir passar, deixar ir vender. Detalhe, ambos foram discípulos de Adam Smith, mas com visões desenvolvimentistas totalmente diferentes. Desse modo, era uma condição básica para o desenvolvimento da economia brasileira o crescimento de suas exportações de produtos agrários, dado o fato que fomentar qualquer indústria na época teria barreiras econômicas, técnicas, científicas ou políticas. Entretanto, o açúcar voltava a ter quedas no preço pela produção em Cuba e nas Antilhas e o desenvolvimento do açúcar de beterraba na Europa. O algodão era produzido internamente nas maiores economias consumidoras do produto, sendo elas Estados Unidos e Grã-Bretanha. E outros produtos como gado, fumo, cacau ou arroz tinham cada vez mais concorrentes, ou cada vez menos demanda. Isso quando não aconteciam os dois ao mesmo tempo. Felizmente, o café ganhava mais e mais espaço nos mercados internacionais, e em 1830 já respondia por 18% das nossas exportações, ficando atrás apenas do açúcar e do algodão. Já em 1850, ele ocupava mais de 40% das nossas exportações e era o principal produto econômico. A economia cafeeira tinha similaridades com a açucareira, sendo muitas vezes de cunho latifundiário baseado em mão de obra escrava, mas ainda assim possuía várias diferenças. Primeiramente, como o comércio do açúcar era controlado por portugueses e holandeses, as elites açucareiras eram completamente alienadas do sistema e pouco tinham influência na tomada de decisões, se tornando praticamente uma classe subordinada às elites externas, incapaz de pensar nos seus próprios interesses e extremamente fechada para o mundo fora da sua bolha, o que explica muito parte do posicionamento atribuído à classe agricultura hoje em dia, o desenvolvimento totalmente agrário do nosso país durante boa parte da história e a fácil influência inglesa na nossa nação. Em contrapartida, a elite cafeicultora era tomada por pessoas com experiência comercial, que possuíam total controle sobre o processo de produção, o que, por um lado, criou uma elite com consciência e inteligência para defender seus interesses de forma nacionalista contra uma influência externa, mas também criou uma elite extremamente sagaz, capaz de aparelhar e moldar o Estado para alcançar seus objetivos. Agora, o que não pode acontecer é que nem hoje em dia, onde nós temos uma elite entreguista que não liga para os interesses nacionais e que, ao mesmo tempo, aparelha o Estado para dificultar que alguém com interesses nacionalistas mude o sistema. Outra grande diferença era o processo de capitalização, já que o açúcar demanda um número maior de máquinas para o seu processamento, e é necessário matar a planta a fim de colhê-la. Isso aumenta muito os custos da produção, que a todo momento demanda por um refinanciamento. Enquanto isso, o café demanda uma quantidade muito menor de máquinas e, por ser uma planta que produz frutos, não é necessário matá-la e replantá-la para começar um novo ciclo. Desse modo, as únicas barreiras do café eram a disponibilidade de terras e de mão de obra, sendo que a terra havia em abundância aqui no Brasil. Então, o grande problema vinha da falta de mão de obra. Isso foi intensificado pela proibição da importação de escravos, já que a taxa de mortalidade de um escravo no nosso país era maior que a taxa de natalidade, ou seja, ano após ano, o número de escravos diminuiria, caso não houvesse uma compensação pela importação, que agora era proibida. Dado essa demanda,
vemos o começo dos grandes fluxos de imigração europeia e asiática para o Brasil, principalmente do Japão, Alemanha e Itália, sendo que os dois últimos passavam por períodos de alta instabilidade, dados seus processos de unificação. Esses imigrantes tinham como destino final basicamente as fazendas de café em São Paulo e em Minas Gerais e as fazendas de gado no Sul. Essa vinda de trabalhadores assalariados, juntamente com o fim da escravidão, trouxe consigo uma mudança na estrutura da renda brasileira. Muito se debatia de como seria a transição pós-escravidão, já que muitos defendiam que a economia sofreria, porque agora os empresários teriam que pagar salários. Outros defendiam que seria bom, já que não seria mais necessário comprar e comercializar a sua mão de obra. A verdade é que a abolição da escravatura, assim como uma reforma agrária, não cria nem destrói riqueza. Ela apenas muda a forma que ela é distribuída na sociedade. O que foi exatamente o que aconteceu aqui, apesar que de diferentes formas dependendo da região. No Nordeste, as terras férteis da costa e o interior do sertão já estavam completamente ocupadas, fazendo com que os ex-escravos não tivessem escolha a não ser voltar para os seus antigos trabalhos em troca de salários baixos. Já no Sudeste, a história foi diferente. A abundância de terras e a facilidade de plantação do café fez com que muitos ex-escravos migrassem para o interior em busca de uma vida melhor, o que forçou com que os fazendeiros aumentassem intensivamente os salários para evitar essa migração em massa. Mas vale lembrar que isso aconteceria naturalmente, dada a falta de mão de obra já enfrentada e a mudança para o trabalho assalariado dos imigrantes. Dessa forma, o fim da escravidão no Brasil só trouxe benefícios, distribuindo melhor a renda entre a população e pavimentando o caminho de industrialização nacional. Agora que o Brasil, pela primeira vez na série, já não é mais colônia, temos mais soberania nas nossas escolhas e uma maior documentação dos fatos. Por isso, os vídeos vão ganhar cada vez mais densidade de conceitos econômicos. Por isso, caso você queira ver o domínio do café na economia brasileira e a aproximação do período da República, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Deixe o seu gostei, compartilhe esse vídeo e sinta-se livre para comentar aqui embaixo. Agora, caso você tenha ficado curioso para saber como se desenvolveu aquela crise que eu disse no começo do episódio, clique no vídeo à esquerda. Por enquanto é só. Muito obrigado e até a próxima.